Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre organização financeira. Como separar o seu CPF do CNPJ sem complicação. Gente, é muito mais simples do que se imagina. Tanta gente acha que é um bicho de sete cabeças e não é. Empreender, gerir a sua empresa não precisa ser algo muito complexo. Aliás, quanto mais fácil e mais prático for, melhor o resultado, porque você não se cansa, você não se estressa e aí você não perde o interesse em cuidar da sua empresa, em dominar todos os cantinhos da sua empresa. Eu sou a Graziele GB, faço parte da empresa 3Ps, onde nós falamos para empreendedores e empreendedoras sobre o CPF antes do CNPJ, um CNPJ bem cuidado, MEI, ME, empresas familiares, empresas femininas, enfim, todo mundo que precisa de uma ajuda e soluções de forma prática e rápida, onde você tem o domínio total da sua empresa. Vamos lá. Muita gente se pergunta por que nós falamos tanto, né, sobre o empreendedor, a empreendedora no fundo do poço. Tanto é que 13 de setembro nós teremos um evento com o nome do poço ao topo, né? Te ajudar a sair desse buraco. Mas muita gente não enxerga que está nesse poço. E esse poço, gente, ele tem tantas vertentes que fica muito difícil falar tudo de uma vez só. Então, hoje nós estamos falando especificamente do financeiro. Quando você mistura conta pessoal com as contas da empresa, é o ralo mais rápido do seu lucro. Por que é o ralo mais rápido? É onde você vai perder mais dinheiro. Quem fatura muito e não vê o dinheiro, está sempre gerenciando no escuro, no achismo, né? E eu vou começar com a mesma frase que eu vou terminar. Achismo não paga conta. Quando você mistura o de seu dinheiro, pessoa física, com o CNPJ, você tem uma conta só, principalmente MEI, pessoal do MEI aí, fique esperto. Não se mistura, você precisa separar. Você já está no poço. Pode ser que você esteja no fundo do poço por outros motivos também, mas pelo financeiro, com certeza. Porque você não sabe o que é o que, você não sabe o que é lucro, você não sabe o que é despesa da empresa, você não sabe o que é despesa da sua casa, você não tem, provavelmente você não tem investimento, você não tem um fundo de caixa fiel, porque você nunca sabe quanto você tem de dinheiro, né, dentro da empresa, porque está tudo junto. E assim como você também não sabe quanto de dinheiro tem para sua casa, para sua família, para sua vida pessoal. Esse é o poço que nós vamos falar hoje. Entenderam? Poço financeiro. É um dos mais perigosos de todos. Só que antes de nós falarmos exatamente sobre o financeiro e dar as dicas, né, de como você pode começar a organizar tudo isso, quais são os perigos, você precisa entender aonde você está na gestão da sua empresa. Quem é você, né? Quem é você na fila da gestão da sua empresa? Quem é você na gestão da sua empresa? Nós geralmente separamos, nós da empresa 3Ps, nós separamos três perfis que é para você entender de uma forma muito clara e muito simples. Nós temos o perfil 1, que é o empreendedor bombeiro, a empreendedora bombeira. Você sempre reage ao caos. Então, assim, você está apagando incêndio o dia inteiro, todo dia. E aí você mistura as contas da sua casa com as da empresa. Você não consegue ter uma visão de futuro, não é porque você não tem, você tem sonhos, mas você não consegue ter uma visão clara. Por quê? Porque você está sempre socorrendo alguma coisa. Isso também é perigoso. Por quê? Porque você fica cansado, você fica estressado, você desanima e a sua empresa não vai crescer. Porque você só trabalha no limite. A sua empresa só te traz problema. Toda empresa traz problema? Sim. Não vamos falar que, porque se você fizer desse jeito, a sua empresa nunca vai dar problema. Mentira. Quem falar isso está mentindo. A empresa sempre tem um problema, seja qual for. Só que você não pode viver em função de resolver os problemas. Mas, Grazi, por que minha empresa dá tanto problema? Porque você não tem uma análise da sua empresa. Então, você primeiro precisa analisar a sua empresa. E se você é um empreendedor bombeiro, você não vai conseguir fazer essa análise.
porque você só está apagando incêndio. Dá para mudar? Claro que dá, exatamente por isso que a gente está aqui. Perfil 2, o executor, né? Você trabalha 12, 14 horas por dia, sábado, domingo, feriado, você não para e você se orgulha de dizer que você tem 5, 6, 10, 12 anos que não tira férias. Tá errado, né? Porque se você para, toda a operação da sua empresa trava. Ah, Grazi, mas eu sou empreendedor individual, a minha empresa depende de mim. Sim, a empresa depende de você. Você é a empresa. Só que existe uma coisa entre você ser a empresa e existe uma coisa e a diferença entre você ser o melhor funcionário da sua empresa. Por quê? Mesmo sendo empreendedor individual, que não tem colaborador, que é só você, você precisa ter momentos de pausa. Você precisa trabalhar com clareza, você precisa de processo. No perfil do bombeiro, o problema maior dele é que ele não conhece a empresa. O executor até conhece, só que ele não tem um processo, ele não tem um passo a passo do que fazer, quando fazer, como fazer, para quem fazer. É mais difícil do que parece? Muito pelo contrário, o bombeiro ainda está um nível antes, porque ele primeiro precisa conhecer totalmente a empresa, para depois ter os processos. O executor, a gente já vai direto para a criação de processo. O lucro do negócio está limitado sempre, está atrelado sempre à sua exaustão. Por quê? Porque se você não faz, se você não trabalha, se você não corre atrás, você não tem lucro. E isso nós estamos falando de pessoas organizadas e que separam as contas. Agora, se você é MEI e está fazendo tudo junto, nem isso você tá, nem nessa parte você tá do lucro. Você tá só pagando conta e você não sabe o que é o que, né? Qual que é o ideal? É o perfil arquiteto. Por que a gente fala que é o perfil arquiteto? Porque o perfil arquiteto, ele constrói sistemas e processos. Então, o arquiteto, ele conhece a empresa, ele domina os processos, ele sabe tudo o que acontece, ele tem processo, né? E a empresa funciona sem ele estar presente. Como eu disse, Grazi, mas eu sou MEI, a empresa não funciona sem mim. Mas você precisa de momentos longe da empresa, você precisa de momentos para você, para o seu aperfeiçoamento profissional, para os seus estudos, para a sua família. Enfim, você precisa desses intervalos, né? A empresa não vai rodar? A empresa não vai rodar, obviamente, porque você está parado. Só que tudo que ela faz, tudo que funciona, ela vai suprir essa sua ausência. Então, você não precisa se matar de trabalhar, porque o que você faz tão bem feito, com um valor agregado alto, que você não vai nem perceber, nem vai sentir falta desse dinheiro no seu caixa, porque você vai conseguir administrar tudo isso. O empreendedor, arquiteto, arquiteta, ele tem foco total na estratégia. Qual que é a estratégia? Análise e no lucro real. Por que é lucro real? Vamos voltar lá à primeira frase. Achismo não paga conta, você tem que saber a realidade da sua empresa. Então, você precisa dominar os números reais da sua empresa. É difícil? É doloroso? Mas é imprescindível tanto para você tomar conta da empresa quanto para você pensar no crescimento. Por que o arquiteto? Porque ele sempre vai criar um projeto de melhoria. Ele domina tudo, ele é extremamente técnico nesse ponto. Tem a parte humana também, mas aqui nós estamos falando de dinheiro. Então, quando a gente fala de dinheiro, a emoção vem em segundo plano. Cuidado. O emocionado, que é o bombeiro lá que faz tudo no caos, ele perde dinheiro. E o arquiteto não, ele amplia, ele aumenta o dinheiro que a empresa já tem. E quais são as soluções técnicas? Simples, eficaz, uma coisa que dá para você fazer. As pessoas têm mania de achar que o que funciona é muito difícil, ou é muito caro, ou não é verdade. Se você está completamente perdido dentro da sua empresa, completamente perdido no financeiro, não adianta você procurar saídas mirabolantes, porque você vai se enroscar ainda mais. Então, nós trouxemos aqui 3 pontos importantes para você. Por que 3?
Lembra que a gente fala sempre da tríade, né? Sempre da tríade, pessoas, processos, produtos e serviços. Se você olhar aqui, não está muito diferente. Tudo se encaixa. Então, qual que é a primeira solução? O seu prolabore fixo. Você é um funcionário do seu CNPJ. Então, você vai definir o seu salário. Nós estamos trabalhando com o quê? Pessoa. Contas separadas. O dinheiro da empresa paga a operação. O seu prolabore paga a sua vida. Por que conta separada? É um processo. É um processo, é um procedimento para você como uma solução técnica. E você precisa ter uma margem real, você precisa dominar o custo real do que você oferece, seja ele produto ou serviço, ou 3P. E você precisa entender que faturamento é vaidade. Por que, Grazi, que é vaidade? Porque ele é um número maior, é o maior número que você tem na empresa. É quanto você faturou por mês ou por ano. Mas o lucro, que é o que fica ao final de tudo que nós vamos te ensinar aqui do cálculo, é a sanidade, é aquilo que te traz para a realidade e você não vai trabalhar com sonho, você não vai trabalhar com achismo, você vai trabalhar do jeito certo e você vai começar a colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir. Por quê? Porque é de verdade, você não vai ficar criando fórmulas mágicas para pagar uma conta e deixar de pagar outra. É do dia para a noite? Não, gente. Essas 3 soluções aqui não é do dia para a noite. Por isso que você precisa se dedicar à sua empresa e parar de ter medo de encarar ela de uma forma real. Sabe, parece quando você está olhando para o espelho e fala, nossa, nasceu, principalmente as mulheres, nasceu uma ruga aqui, o homem fala, nossa, olha, meu bigode está com fio de cabelo branco. Você precisa entender que lucro é sanidade. Você vai trabalhar com a verdade e com a mente tranquila. Vamos lá, prolabore fixo. Né? Como nós falamos, você é o funcionário da empresa. Você é o funcionário mais importante. Por quê? Se você não existe, a empresa não existe, certo? Mas também você é o funcionário mais caro que tem na empresa. Você pode ter 50 funcionários, 200 funcionários. Você é o mais caro, porque você precisa ter um lucro maior, porque você é responsável por tudo isso, né? Se você tem colaboradores, tem funcionários, depende de como você quer chamar, e você tem funcionário que tira mais dinheiro, recebe um salário maior do que você, do que o seu lucro, alguma coisa está errada, tá? Sem um salário definido, você não gere o negócio. Você apenas retira o que sobra. Ah, então sobrou 5 mil, eu vou tirar os 5 mil. Ah, esse mês sobrou 4 mil. Não, você precisa de algo fixo. Qual que é o principal erro que as pessoas cometem? Retirar dinheiro conforme as contas de casa vencem. Então, assim, você, dia 20, vence a conta de energia. Aí você vai lá, tira o dinheiro da conta de energia. Não é assim que funciona. Você fecha o seu mês, você paga o seu prolabore. Depois que tudo estiver resolvido, aí você faz a sua divisão de lucro. Qual que é a regra? O CNPJ deve um valor fixo ao seu CPF mensalmente. Certo? Já falei, cuidado com o que vocês vão colocar. Por quê? Se você coloca muitos salários mínimos, ou um valor tipo 5 mil, 12 mil, você pode estipular um valor fixo? Pode. Só que você precisa pensar que hoje você consegue manter a sua vida com 5, 10 mil, por exemplo. Daqui a 2 anos, não mais. Aí você vai ter que refazer toda a documentação. Nós preferimos fazer em cima de salários mínimos. Por quê? Porque ele já tem, né, uma atualização de valor anual. Resultado, quando você tem um prolabore fixo, você tem uma previsibilidade de custo para a empresa e segurança financeira para sua família. Como você vai organizar isso? Quanto você vai colocar? Aí você precisa, lembra que eu falei? Você precisa conhecer a sua empresa, certo? Lembra o lance da sanidade? Você precisa conhecer a sua empresa para você ter certeza do que você vai fazer. Mais uma vez, achismo não paga conta. Tenha o seu prolabore fixo.
Se a empresa não consegue pagar o seu salário fixo, o seu modelo de negócio já está quebrado. Para tudo, para agora. Não vamos parar de trabalhar, vamos parar para estudar a sua empresa. Por isso que nós temos tantos clientes na análise empresarial, porque nós conseguimos estudar a empresa e falar para você onde é que está o problema. O principal material, ou melhor, o principal eixo do guia do método da empresa 3Ps é a análise, é a partir da análise empresarial que você faz tudo. Esse é o ponto de partida. Você não tem como você chegar num destino sem conhecer o seu ponto de partida. Não tem como você pensar em faturar mais, sendo que você não sabe qual que é a realidade hoje da sua empresa. Certo? Sai do achismo. Você precisa ter as contas separadas. Por quê? O dinheiro da empresa, ele vai pagar o quê? A operação da empresa. O seu Prolabore vai pagar a sua vida. O cartão do CNPJ, né, o cartãozinho de crédito, de débito, Pix, não é a sua carteira pessoal, não é aquela que você abre, tira o seu cartão da sua conta e paga. Certo? Mundo CNPJ, aluguel da empresa, fornecedores, impostos, equipe, reinvestimento, enfim, investimento, reinvestimento, tudo que fala sobre a empresa. Grazi, eu precisei ir ao supermercado para comprar café, chá, açúcar, água, lança no CNPJ, isso vai para o mundo CNPJ. Grazi, eu tenho uma pessoa que eu contrato que vem uma vez por mês limpar a empresa, sei lá o quê, o escritório, enfim. Se ela não te emitir nota fiscal, você não pode pagar, esse dinheiro não pode sair da conta da empresa. Certo? Ah, mas é uma senhorinha, tudo bem, você vai pagar isso do seu CPF, da sua conta pessoal. Mundo CPF, mercado, escola dos filhos, lazer, investimento pessoal, estudo. A empresa pode pagar o seu estudo, o seu curso, a sua viagem a trabalho, sim, desde que tudo esteja lançado no CNPJ. Hoje, qual que é o nosso maior problema dentro da GB? GB que é a nossa empresa matriz, como vocês sabem, o nosso CNPJ. Nosso problema é o seguinte, viagem aérea. Eles não emitem nota fiscal sobre viagem aérea. Então, eu preciso dos recibos, eu preciso de algo que eu possa mandar para minha contadora. Mesmo assim, nós podemos ter problema. O que muitas empresas fazem? Elas contratam, por exemplo, uma agência. Essa agência faz as reservas, faz tudo, e essa agência manda a nota fiscal. É mais caro? Sim. Por quê? Porque você precisa pagar o trabalho desta empresa que está fazendo a mediação. Isso é óbvio. E sim, você vai pagar. Nós vamos pagar por isso. Então, Grazi, preciso viajar porque tem uma feira, uma exposição que eu quero participar. Veja quem vai fornecer para você o CNPJ. Chegou no hotel, a primeira coisa, por favor, vocês lancem para mim a nota fiscal no CNPJ. Na hora que você encerrar sua conta, a nota fiscal está pronta. Você consumiu uma água no hotel. Uma água. Se eles não te emitirem uma nota fiscal dessa água, você vai pagar com o seu CPF, com a conta do seu CPF. O fluxo. O único dinheiro que sai da conta A para a conta B, ou seja, a conta da empresa para a conta pessoa física, é o seu Prolabore. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Todos os meses, quando eu envio o Prolabore para as contas, eu escrevo lá na observação da transferência, porque hoje a gente faz por Pix. Então eu escrevo lá, Prolabore William, Prolabore Graziele. A distribuição de lucro após a análise técnica. Distribuição divisão de lucros Graziele, divisão de lucros William. E isso vai para a minha planilha do controle financeiro. Tá lá escrito, é centavos.
Eu paguei R$ 8,32 num refrigerante. Eu tenho cupom fiscal. R$ 8,32 tem que constar na planilha o dia, qual banco que saiu, porque às vezes você pode ter mais que uma conta, né? Tudo isso, gente, precisa estar anotado da forma correta. Por quê? Você precisa lançar da forma correta. O seu contador, a sua contadora precisa lançar da forma correta. Não tentem passar a perna no sistema do leão, porque uma hora, pode ser que não aconteça nada, mas uma hora pode acontecer. E aí, meu bem, tem muita gente fechando as portas porque quis bancar o espertinho lá atrás e agora está se lascando. Chegamos aqui na parte mais prática de todas, que até agora foi tudo orientação, certo? Margem real. Você precisa dominar o custo real de cada minuto da sua operação. Tempo, produto, depende muito do que você faz. Por exemplo, aqui nós temos treinamento, certo? Nós damos vários tipos de treinamento de palestra. Cada hora do nosso dia tem um valor. E isso para nós depende muito. Se tem emissão de certificado, se é próximo aonde nós estamos, se você precisa sair de São Paulo, se você precisa sair do país, qual é o custo? Tudo isso precisa ser colocado. Quanto tempo você vai ficar? Porque às vezes, gente, vamos pensar assim, nós viajamos para outro estado para dar 4 horas de treinamento. Só que nessa brincadeira, eu já peguei 3 dias, já tive que colocar, reservar 3 dias do meu mês, porque eu preciso fazer a viagem de ida, muitas vezes se faz um dia antes. Eu faço, dou treinamento, e aí muitas vezes, dependendo para onde você vai, tem horário que não tem voo para cá, para São Paulo. Dependendo da cidade que você tá, enfim. E às vezes eu fico 3 dias, o William fica 3 dias, para fazer 4 horas de treinamento, 1 hora de palestra. Tudo isso precisa ser contabilizado. Na sua empresa não pode ser diferente. Quanto tempo você gasta? Você vende doces, tá? Vamos pensar. No gás, no seu tempo, na embalagem, na água, na luz. Tudo isso precisa compor o valor, o custo real da operação, do produto, do serviço. Vamos lá, coloquei mais um item aqui. Faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é a realidade. É o caixa que vai te dizer quanto tem, quanto deixa de ter, quanto você tem que pagar, qual é a projeção. Isso tudo precisa estar muito claro. O que é o faturamento? O faturamento, gente, é o volume bruto do valor que entra, do que entra. Ele não é seu. Então, você vendeu 5 mil, você tem 5 mil de faturamento. Aí você tem os custos variáveis e fixos, tudo que precisa ser pago para o serviço, para o produto existir. Você tem uma locação de espaço? Locação de espaço. Água, luz. Aqui, nosso escritório é dentro de casa, como vocês sabem, né? É um cantinho, por quê? Porque nós não precisamos de um espaço físico. Como nós fazemos os treinamentos, as palestras ou online, ou nós fazemos em loco, nós não precisamos de um espaço físico hoje, pode ser que um dia precise. Só que eu preciso entender que uma grande parte da minha despesa, por exemplo, com energia, é para a empresa. Não é nem para casa, é para a empresa. Porque se eu estivesse fora, se o William estivesse fora o dia inteiro, num horário comercial, a minha despesa mensal de energia seria muito menor. Tudo precisa ser computado. Então, custos variáveis e fixos. O imposto que você paga para o governo. Vamos pensar no DAS MEI. MEI tem um valor fixo. ME para cima já é variável, porque ele vai ser calculado a partir de quanto você fatura. E para com a ideia de que você não quer passar para ME porque você não quer pagar imposto. Meu querido, eu quero pagar muito imposto. Porque quanto mais imposto eu pagar, significa que eu estou faturando mais e, consequentemente, o meu lucro vai ser maior. Né? Você precisa entender que não existe um crescimento sem você andar direito com a sua documentação, principalmente a fiscal.
Quanto mais você pagar de imposto, nesse caso, mais você está faturando. Não tenha medo de sair do MEI. Claro que você vai fazer isso de uma forma muito coerente, por isso que você precisa conhecer a empresa. Margem de contribuição é o que sobra para pagar a estrutura e gerar o lucro. Certo? Fórmula. Como é que vocês vão fazer? Para quem ainda não entendeu. Despesas totais. Custo operacional, imposto, investimento, tudo vai aqui. Você soma tudo isso e você tem uma despesa total do mês. Do mês. Para quem é MEI aí, já saiba que a hora que você passar para ME, que você passar para EPP, você tem que mandar tudo para sua contadora. É tudo, né? Lucro real é o faturamento menos a despesa total. Lembre que nessa despesa total você tem que pôr custo, imposto, investimento e você precisa deixar um valor para o seu capital de giro. Aí você vai tirar o seu lucro. Como é que você, principalmente quem presta serviço, como é que você vai prestar serviço no próximo mês se você esgotou o seu caixa? Se você zerou o seu caixa, você sempre, principalmente para serviço, para produto, porque você precisa às vezes comprar alguma coisa e tal. Mas você sempre precisa deixar um valor para que você possa trabalhar no próximo mês. Se tiver um imprevisto, alguma coisa assim, você sempre precisa deixar esse dinheiro no caixa. Certo? Que é o que a gente chama de reinvestimento também. Porque é o valor que você vai deixar, tem gente, capital de giro, enfim, é aquele dinheiro que será movimentado para o próximo mês. Sempre precisa deixar, não raspa o caixa, senão você está lascado ou lascada. Lucro real, vamos lá de novo, é igual faturamento menos as despesas totais. Gente, quem foca em faturamento ganha troféu, eu costumo dizer. Quem ganha em margem, melhor, quem foca em faturamento ganha troféu. Quem foca em margem ganha liberdade. Por que você ganha liberdade? Porque você consegue agir da melhor forma possível. Você não fica preso ao dinheiro, você não fica preso ao número, você não fica preso a ficar devendo. Grazi, mas as minhas dívidas estão altíssimas. Você já conhece a sua empresa? Você sabe como é que está o seu caixa? Você sabe realmente quanto você tem de estoque, o que está encalhado? Vamos pensar. O seu serviço está sendo cobrado do valor correto? A sua precificação está certa? Então, não é achismo, gente. Tudo é matemática. Tudo é matemática. E aqui ninguém está querendo perder dinheiro. Então, se você não domina, tem muito curso sobre precificação. Gente, Sebrae. Sebrae tem muita coisa boa. Vocês acham que eu não vou atrás de curso do Sebrae? Claro que eu vou. Tem muita coisa online, muita coisa gratuita, muito material para você fazer download. Para de reclamar também que você não tem lucro e vai estudar. Vai se dedicar. A engenharia da gestão. Gente, você precisa assumir, né? A arquitetura dos processos, você precisa sair do improviso, principalmente do improviso emocional. Mulheres do meu Brasil. Por isso eu quero falar especificamente com vocês. Não que os homens não possam me ouvir, muito pelo contrário, tem que ouvir sim. Mas, na verdade, eu vou explicar para vocês. A mulher, ela é muito mais emocional do que racional, certo? Então, muita coisa vai para impulso. Muita coisa você resolve no improviso emocional por impulso, pela afetividade. O apego que você tem a colaborador, o apego que você tem a cliente, que às vezes o apego ao cliente é um cliente que nem vale a pena, gente, tem ter tanto apego assim, ele te dá mais trabalho do que faturamento, enfim. Vocês não são a mãe da empresa, certo? Vocês precisam. Quem tem esse perfil materno, isso a gente fala no Graziella LGB, eu falo isso no Graziella LGB, a mulher que tem o perfil materno de empreender precisa parar com isso agora. A sua empresa não é uma família. Aqui nós somos uma família. Não. Não é. É uma empresa onde as pessoas são respeitadas, são ouvidas, né? Ouvem, é um respeito mútuo, é outra coisa. Família não paga salário.
família, não precisa bater ponto. Então, parem de achar que empresa, de ficar falando que a empresa é família. Não é. Empresa não é ONG, empresa não é família. Empresa é uma instituição privada onde você precisa de um lucro real. Você tem uma operação, você tem um faturamento, você tem um lucro. Começa tudo de novo. Os homens, onde é que os homens entram com o improviso emocional? Em 2 momentos. No primeiro, achar que não vai dar conta. Você precisa mostrar para as pessoas que a sua empresa é ótima. Você precisa, porque você não aceita o fracasso, né? Então, sempre está apegado o improviso emocional para o homem dentro de uma empresa, dentro de uma gestão, sempre está apegado, está ligado ao ego. Isso é ruim? Sim, assim como a mulher que é a empreendedora materna. Não, eu não posso deixar de faturar 50 mil esse mês. Eu tenho que faturar 50 mil. Mas ele não pensa isso para o jeito certo. Eu preciso faturar 50 mil porque eu tenho. A empresa tem várias obrigações, né? Não, eu não posso falhar. E isso dentro do homem, praticamente ninguém enxerga. O William fala muito disso, principalmente quando nós atendemos empresas familiares, que nós ligamos a parte de gestão com a parte de desenvolvimento humano, que é a minha especialidade. Uma das, né? Então, assim, quando nós conversamos com os homens, o medo de fracassar, de não levar dinheiro para casa, ele acaba com qualquer pensamento coerente. Lembra do bombeiro? É mais ou menos isso, certo? Uma empresa organizada sempre vai comprar a sua liberdade. Por quê? Porque você consegue fazer as coisas que você precisa, seja dentro da empresa, seja na sua vida pessoal. Ela não pode, né? A empresa não pode virar sua prisão. Por isso que nós batemos sempre na tecla de pessoas, processos, procedimentos, produtos ou serviços. Tudo isso precisa estar alinhado. Pensa que é uma pirâmide. Tudo isso precisa estar alinhado. Por quê? Porque senão, em algum desses pontos, você vai ser prisioneiro. A empresa tem que bancar a sua vida, não a sua vida tem que ser sacrificada para a empresa. Dito isso, vamos para o próximo. Quando eu coloquei essa frase a primeira vez em um evento da empresa 3Ps, foi em 2024. E foi um boom, foi um burburinho, foi uma coisa complicada. Por quê? Quando eu falo para vocês isso aqui, achismo não paga conta. Eu ouvi assim de um participante do evento do Método 3Ps. Mas isso é um tapa na nossa cara. Eu falei, porque também foi na minha, também foi na do Ida, foi na nossa. Porque a gente ficava assim, mas eu acho que isso aqui vai dar certo, eu acho. E sim, gente, nós somos humanos e isso pode acontecer nas mais diversas áreas dentro da sua empresa. Só que, se você acha, você não tem certeza. Se você não tem certeza, você não domina. Se você não domina é porque você não conheceu a sua empresa. Eu tenho certeza que não tem nada de errado. Aí, gente, nós vamos pegar o guia, que ele não está aqui agora. A primeira parte do guia é a escala de valor, que são as bolinhas, que a gente fala que você tem que preencher as bolinhas. Você tem 4 tabelas para preencher. A intersetorial, que passa de documento, contábil, ambiental, tudo isso. Missão, visão e valores. E aí você tem pessoas, processos, produtos e serviços. A primeira crise, quando você entra em contato com o método, é você olhar para essas bolinhas e você ver que muita coisa você não conhece da sua empresa. Que você acha que está tudo bem, mas não está tudo bem. Pode ser sobre financeiro, pode ser sobre colaborador, pode ser sobre posicionamento da sua marca, da sua empresa. Quem é você, quem é a sua empresa, o que você faz, onde você atua, o que você tolera, o que você não tolera, quais são os limites humanos da empresa e tudo mais. Então, vamos lá. Achismo não paga conta.
O que é que pagam as contas? Uma empresa coerente, um empreendedor, uma empreendedora que conhece a empresa. Ah, mas isso aqui é fofoquinha de colaborador. Quando você começa a investigar, às vezes a fofoquinha de colaborador, né, tem 2, 3 colaboradores se estranhando, pode ser por algo que você ou a sua empresa falhou. Pode ser numa diferença salarial que não está claro. Pode ser que uma pessoa teve uma promoção e os outros não entendem porque ela foi promovida, porque você não tem um plano de carreira dentro da sua empresa. Um plano de evolução, né, de cargo, enfim. São coisas que quando você olha no todo, assim, superficialmente, você fala, não, são pequenas coisas. Quando você começa a analisar, você começa a perceber que tem coisa errada. Por isso que, primeira parte do método, análise. Segunda parte do método, entender quais são as suas forças, as suas fraquezas, o que você tem de bom, o que as pessoas podem te ajudar, o que outras empresas te ajudam, te atrapalham. Depois, definição de prioridade, o que você precisa resolver primeiro. Isso principalmente não pode ser achismo. Existe um cálculo matemático para isso dentro do método. Existe uma tabela que você preenche, existe uma técnica para isso. Quando nós falamos que tudo é muito mais fácil do que você imagina, é verdade. Né? É muito verdade. Por quê? Duvido você me mencionar 5 mentores, coach, que fala para vocês isso aqui, que achismo não paga conta. Eles vão falar de sonho. Você tem que sonhar. Porque você com 10 mil, você vai conseguir abrir uma loja. Porque não, vende o seu carro e investe na empresa. Só que o seu carro é o que faz você trabalhar. É o seu meio de se locomover dentro da empresa, para atender cliente, para sei lá o quê. Então, assim, para encerrar, achismo não paga conta. Perca o medo de conhecer a sua empresa e conhecer a sua realidade financeira. Você não vai crescer, a sua empresa não vai crescer se você não dominar o financeiro da sua empresa. Vou falar para vocês uma coisa. Tudo da empresa, todo o financeiro da empresa, sou eu que respondo. Nós temos a nossa divisão, entre eu e o William, quem faz o quê? Eu fico com o financeiro. Vocês acham que a gente não teve problema? Sim. Com nota fiscal, com isso, com aquilo outro. E, olha, no começo foi batendo cabeça. E aí nós fomos aprimorando, ele foi me ajudando também. Nós fomos aprimorando como nós tomamos conta do dinheiro hoje. É difícil? É. Só que como você vai saber qual é a melhor forma para você quando você conhece a empresa? Eu não posso dizer para vocês, assim como nós não fazemos isso com os nossos, com as empresas que nós damos consultoria, assessoria, com os nossos mentorados, eu não posso dizer, você vai adotar tal método. Porque primeiro a gente precisa conhecer a realidade da empresa. Entendeu? Conhecer a empresa para depois pensar no faturamento. Conhecer tudo que você tem de dívida. Tudo. Não importa o tamanho do número, você precisa saber a realidade para pensar num plano estratégico para poder resolver. E depois que você resolver, você cresce. Não tem como você fazer um crescimento, uma empresa crescer sem resolver problema. Certo? Muito obrigada. É isso. Se você está nos assistindo pelo YouTube, né, siga nosso perfil aí, se inscreva. Se você está vendo algum trecho em qualquer outra rede social, pode mandar mensagem, tem dúvida, Grazi, William, faz uma aula sobre tal assunto. Vamos criar conteúdo sobre isso. Nós estamos aqui para isso, certo? Comente, compartilhe, salve. Depende muito onde é que você está assistindo isso. E se você está dentro de um dos nossos cursos, principalmente dentro do guia, do método da empresa 3Ps, na nossa plataforma do curso, não esqueçam de sempre revisitar os materiais. Esses materiais vocês podem usar isso para o resto da vida da empresa.
Eu já falei para vocês que o método da empresa 3Ps, o evento do Poço ao Topo, principalmente, ele serve para resolver, para te ajudar a resolver a sua vida pessoal, a sua vida profissional e também a sua vida enquanto empreendedor, porque vida profissional não é empreender. Profissional é a sua profissão, é aquilo que você estuda, o seu conhecimento. Lembra? São 3 níveis. Até a próxima!